Então, eu já vou convidar aqui os nossos debatedores e já queria chamar a atenção sobre isso, que eu achei muito interessante a formação dessa mesa, né? Que é uma coisa rara quando você tem, né, dois profissionais, mais ligado da área de preservação e um profissional de TI, né? Então, eu considero esse debate, essa aproximação fundamental hoje para a gente pensar a preservação digital, audiovisual, preservação digital como um todo. Eu acho que isso é de uma grande riqueza, a aproximação desses profissionais. Tá? Então, é isso. Eu queria convidar aqui para a mesa a Érica Sampaio, né, que é supervisora da área de preservação digital do Arquivo Nacional. Seja bem-vinda. E o Tiago Luna de Mello, que é da Coordenação de Tecnologia da Informação do Arquivo Nacional também. Bem-vindo, Tiago. Então é isso, vocês vão ter mais ou menos 30 minutos para cada um de vocês, depois a gente abre para o pessoal, para um debate. Tá bom? Bom, acho que, em primeiro lugar, quero agradecer ao convite, né, o João que fez o convite, agradecer a oportunidade de estar aqui, né, dizer que é um prazer poder estar aqui, como você bem falou, um profissional de TI, num evento totalmente voltado para a área de arquivo e, bom, como é que a gente pode contribuir? Será que é um peixe fora d'água? Mas, na verdade, a TI ela tem estado presente nas mais diversas áreas de atuação, não só das empresas, como dos órgãos também. Como a gente viu com a apresentação da Érica, obrigado. Hoje existe uma produção muito grande de conteúdo digital, de documentos digitais, enfim, de sons e imagens. E a TI ela tem contribuído para essa produção massiva, ou seja, uma verdadeira avalanche de dados. E quando a gente começa a pensar em preservação, liga um alerta e faz a gente procurar entender melhor o que é a preservação e como agir para preservação. E o tema, eu tive a preocupação de preparar uma fala que fosse menos técnica, do ponto de vista TI, e muito mais de uma fala que venha promover uma mudança de mindset. Quer dizer, nós, enquanto profissionais de TI, precisamos entender melhor as questões arquivísticas, precisamos entender melhor o que é um arquivo, o que é um documento digital, que é um arquivo, e qual é a forma correta de tratar desses arquivos, desses documentos, na verdade, né? E aí, pensando e falando, né, construindo um bom e seguro futuro para os arquivos. Então, é uma medida, é uma ação que a gente precisa executar hoje para garantir um bom e seguro futuro para os arquivos. Então, eu começo falando um pouco sobre transformação digital. Acredito que, né, todos já tenham ouvido falar um pouco sobre isso. É algo que já vem ocorrendo há alguns anos, essa transformação digital. É como um processo no qual as empresas fazem uso da tecnologia para melhorar o desempenho, aumentar o alcance e garantir melhores resultados. Onde é que eu estou vendo? Está bem? Tá legal. E, na verdade, isso tem sido até um dos argumentos para nós, profissionais de TI, conseguirmos investimento, conseguirmos mais recursos, que é através de recursos de TIC que a gente consegue melhorar as atividades, a gente consegue contribuir com ferramentas para que as atividades sejam desempenhadas com mais velocidade, reduzindo o tempo de resposta, melhorando a assertividade, enfim. Então, a transformação digital ela já vem ocorrendo e ela traz consigo diversas tecnologias, diversas ferramentas para dentro das empresas, para dentro dos órgãos, né, e das instituições. E aí a gente pode, então,
ver alguns exemplos. Então, por exemplo, o celular, que ele tem uma participação ativa e efetiva nesse processo de transformação digital. Em 2016, a FGV fez uma pesquisa em que ela previa que até o final de 2017 existiria um celular por habitante no Brasil. Então, isso, de fato, isso ocorreu. Mês passado saiu uma reportagem no Jornal Nacional. Eles chamaram a atenção que, hoje em dia, existem muito mais usuários de celular do que desktop, do que o computador pessoal. Então, o celular ele está presente hoje no dia a dia, no nosso dia a dia pessoal e também no nosso dia a dia profissional. E aí que a gente começa a pensar até que ponto isso tem sido utilizado de forma segura. Então, por exemplo, o celular tem sido utilizado no nosso ambiente de trabalho para troca de mensagens, o WhatsApp, por exemplo. Então, decisões estão sendo tomadas através do WhatsApp. Mensagens que estão respaldando alguma ação, alguma atividade, exercício de atividade no serviço público, está sendo feito através do WhatsApp, ou por mensagem de texto, ou por áudio. E como fazer o tratamento disso? Quer dizer, pensando em documentos digitais, pensando em preservação, qual a melhor forma? Será que está sendo usado de forma correta? É bem certo que o celular ele auxilia em muitas atividades do dia a dia. A produção documental, por exemplo, a gente não precisa estar no nosso ambiente de trabalho para fazer um memorando ou fazer uma minuta, ainda que minuta. A gente tiver em alguma viagem de trabalho, através do celular, a gente pode criar esse memorando, essa minuta, a gente pode assinar digitalmente, tudo através do celular, e dar prosseguimento nessas atividades, no exercício das atividades dentro do órgão. Então, ele ajuda bastante, mas até que ponto a gestão dos documentos está sendo feita através do celular? Um outro exemplo bastante interessante é o IoT, né, que é a internet das coisas. Tem estado cada vez mais presente também no nosso dia. E algo muito interessante, por exemplo, os depósitos dos documentos textuais, audiovisuais, enfim, eles precisam ter a sua temperatura e umidade controlada. Então, através da IoT, ou seja, de dispositivos eletrônicos que têm embarcado neles uma tecnologia que é capaz de produzir dados e transmitir esses dados. Então, já é possível, através de um medidor de temperatura e de umidade, quando se atingir um limite determinado, enviar uma mensagem para o celular do gestor daquele depósito, e ele, então, tem condições de tomar as medidas para resolver um problema caso ele ocorra. Eu, por exemplo, recebo no meu celular mensagens da nossa sala-cofre, do nosso data center. Então, toda vez que a porta é aberta, eu recebo mensagem. Tem até casos assim, inusitados de técnicos que, nesse dia, estão com um perfume muito bom e o sensor ele é tão preciso que ele avisa que tem partículas no ar diferentes das que normalmente se encontram dentro da sala-cofre, e ele avisa. Então, isso é um pouco de IoT, quer dizer, a internet das coisas, uma tecnologia dentro desses dispositivos que hoje contribuem para as atividades do nosso dia a dia. Um outro exemplo é a inteligência artificial, quer dizer, isso também vem promovendo, vem trazendo essa transformação digital. Então, a gente pode falar aí do Watson, não sei se vocês já ouviram, é um software da IBM com inteligência cognitiva, que é capaz de aprender. Tem um estudo de caso bem interessante nos Estados Unidos, que um grupo de
de juízes querendo agilizar o processo de tomada de decisão de processos, eles, então, através da inteligência artificial, né, de machine learning, eles, através de processos que já foram julgados no passado, eles alimentaram um sistema de negócio. Esse sistema ele aprendeu com esses padrões, com essas tomadas de decisões anteriores, e aí esse sistema começou a ajudar os juízes a tomar decisões. E as decisões elas eram bem próximas das decisões que haviam sido tomadas nos processos anteriores. E foi um período experimental que eles tiveram, observando, eles tiveram um certo grau de sucesso nas decisões, mas eles perceberam também que, quando o sistema fazia o julgamento de pessoas latinas e negras, as sentenças eram bem mais rígidas. Então, infelizmente, o sistema aprendeu até o que não devia, baseado em processos anteriores. Mas é um exemplo de que sistemas, de que máquinas, através de padrões já definidos, elas podem aprender e, a partir daí, tomar decisões. E ainda dentro desse processo de transformação digital, e aí eu chamo um pouquinho a atenção quando a gente fala de tecnologia disruptiva, que aí é algo que tem sido falado bastante ultimamente, e a gente pode encontrar diversos exemplos de tecnologias disruptivas que têm contribuído assim, de forma expressiva no nosso dia a dia. Um exemplo é o Uber, é um exemplo de tecnologia disruptiva em que hoje a gente pode utilizar um serviço de transporte da forma mais simples possível, através do celular. A gente solicita um carro e a gente tem um serviço de transporte. Um outro exemplo bastante utilizado de tecnologia disruptiva, por exemplo, é o Airbnb. Então, isso mudou completamente o paradigma de serviço de hotelaria e hospedagem. Então, não precisa mais você buscar uma agência de turismo, de viagem, você não precisa mais procurar uma rede hoteleira. Você simplesmente acessa o site e escolhe o local para onde você quer ir, o imóvel, você trata diretamente com o proprietário, e toda essa parte financeira de transação está tudo no site. Então, de fato, essas tecnologias disruptivas têm ajudado e muito no nosso dia a dia. Embora a gente tenha escutado bastante nos últimos dias sobre essas tecnologias disruptivas, já é algo que acontece há muito tempo. Então, em 1977, por exemplo, o Citibank ele inovou, lançando o primeiro caixa eletrônico. Isso em 1977, então a gente já tinha tecnologias disruptivas. E, a partir daí, hoje em dia, não existe um banco que não ofereça esse serviço de caixa eletrônico. A gente hoje pode falar um pouco sobre as fintechs, que são as agências bancárias, digamos assim, totalmente virtuais, e aí tem o Nubank, que a cada mês vem batendo recordes de usuários de cartão de crédito e agora também de conta bancária. São, de fato, tecnologias que contribuem muito, mas quando a gente começa a pensar em documentos digitais, em preservação digital, a gente começa a ficar um pouco preocupado. No caso de tecnologia disruptiva, né, essa palavra disruptiva, disrupção, ela tem o sentido de ruptura com os padrões e modelos bem definidos e já estabelecidos. E quando a gente traz essa disrupção para um ambiente, para uma área de arquivo, para uma área de preservação, isso está totalmente fora de cogitação. E aí, na proposta de mudança de mindset, principalmente para os profissionais de TI,
A gente precisa tomar muito cuidado com essas novas tecnologias quando a gente pensa em trazê-las para dentro do cenário arquivístico, para dentro de um ambiente de arquivo, de documentos digitais, de preservação digital. Quando a gente fala em preservação, quando a gente pensa em utilizar a TI como ferramenta para promover ações de arquivo, como gestão de documentos e preservação digital, a gente precisa, a todo custo, a todo momento, estar de acordo com os padrões, com as normas, com os modelos e requisitos arquivísticos. A gente tem que estar o tempo todo atento aos modelos, ao EARC Brasil, às ISOs, ao modelo OAS, para que todas as ações de TI possam ocorrer e que possam garantir a perfeita execução das atividades de arquivo. E aí, como é que a gente, então, passa a pensar em relação a utilizar as tecnologias de informação dentro de um ambiente de arquivo, dentro de áreas de arquivo? Em primeiro lugar, a gente precisa definir bem uma estratégia digital. E essa estratégia digital ela precisa ser clara e estar aliada à liderança. Então, quando a gente começa a trabalhar, quando chega uma demanda, ou quando começam a chegar demandas da área de arquivo para a área de TI, a gente não pode simplesmente tratar essas demandas como uma simples demanda para mudança ou correção de uma tela do sistema, ou simplesmente uma inclusão de um campo no banco de dados. Não. E cada vez mais essas demandas relacionadas à preservação digital, à gestão de documentos, elas têm chegado na nossa área de TI, e é preciso que se separe um momento para definir essa estratégia digital e que ela esteja de acordo, esteja alinhada com a liderança. Então, por exemplo, quando a gente define uma estratégia digital, a gente passa por ações de investimento. E quando a gente pensa em investimento, a gente não pode pensar em investimentos pontuais, de simplesmente fazer uma aquisição e nunca mais olhar para isso. Um exemplo é de storage. Fez uma aquisição, por exemplo, de 200 teras para aquele ano e levar 3 anos para conseguir mais unidades. Isso não pode acontecer. Então, é importantíssimo ter um discurso bastante alinhado com a liderança, com a alta administração do seu órgão, da sua instituição, enfim, para que esses investimentos eles ocorram de forma contínua, para poder garantir a continuidade da execução das atividades, e para que isso não se interrompa, porque, no nosso caso, por exemplo, se a gente não tiver unidade de história, a gente não tem como, o Arquivo Nacional, por exemplo, não tem como cumprir com a sua missão, que é de custodiar essa documentação que vem a ser recebida pelos outros órgãos da administração pública federal. Então, definir um modelo de governança, isso também é fundamental para as áreas de TI. É preciso ter um modelo de governança. Não basta apenas pensar em gestão, não basta apenas se preocupar se os sistemas estão funcionando, se a base de dados está online, se os sites estão online, mas é um modelo de governança, ou seja, como é que vão ser feitos os investimentos. É importantíssimo que todas as ações de TI elas estejam alinhadas com os objetivos estratégicos da instituição. A gente não pode pensar na área de TI como uma área independente e de vida própria. Não. A área de TI, sobretudo quando a área de TI ela não é a área fim, ela faz parte, no caso do Arquivo Nacional, como uma área meio, mas que apoia a atividade fim. Então, a todo momento, na definição do planejamento estratégico, por exemplo, na elaboração do PDTI, todas
todas as ações que venham a ser desenvolvidas pela TI precisam estar de acordo com esses objetivos estratégicos dos órgãos, ou do órgão a qual ela pertence. O plano de preservação digital, e aí eu chamo a atenção, isso não é uma atividade da área de TI, mas a área de TI precisa estar atenta no momento da definição de suas políticas, no momento da definição do seu modelo de governança. É necessário conhecer o plano de preservação digital do órgão ao qual faz parte, para que, mais uma vez, todas as ações venham ser para ajudar nesse plano de preservação digital. Então, pensando, por exemplo, em preservação a longo prazo. E aí a gente fala um pouco sobre a obsolescência de formatos ou a obsolescência dos recursos tecnológicos. E aí, por exemplo, vamos manter os dados armazenados em fitas de LTO. E aí você vai fazer um planejamento de aquisição de fitas de LTO. Então, hoje, a gente utiliza a LTO 6. Então, dentro desse plano, precisa estar previsionado que, com o tempo, com a obsolescência tecnológica, e essas fitas elas têm uma vida útil, vai ser necessário migrar da fita LTO 5, 6 para 8, para 10. Então, esse novo mindset de planejamento, de investimento na área de TI, precisa contemplar todas essas questões arquivísticas. É preciso pensar, de fato, no futuro, de como vão ser feitas todas essas ações para que possa garantir esse acesso a longo prazo. Um outro ponto é o ambiente seguro. Então, primeiro, talvez seguindo uma ordem cronológica, primeiro a gente pensa em estratégia digital, depois a gente pensa em ambiente seguro. E aí, quando a gente fala em ambiente seguro, primeiro são as políticas de segurança. Então, os órgãos precisam criar as suas POSICs, né, que é a política de segurança da informação. Mais uma vez, eu falo em relação ao investimento contínuo. Então, no Arquivo Nacional, por exemplo, a gente vem investindo em segurança. Ano passado, teve um ataque mundial, não sei se vocês ficaram sabendo, de um vírus chamado ransomware, em que foi um ataque mundial. Muitas empresas tiveram seus dados atingidos por esse vírus, e é um vírus que ele não apaga os dados. E pensando no nosso storage de 1.5 peta, imagina um vírus desse entrando lá. E o que esse vírus faz? Ao invés dele apagar toda a informação, todos os dados, ele criptografa tudo, e aí, no dia seguinte, ele te manda uma mensagem pedindo resgate. E aí você tem que fazer o pagamento em bitcoins. Então, assim, o valor é exorbitante, são milhares e milhares de dólares para poder você conseguir resgatar esses documentos, ter tudo isso descriptografado. Então, o investimento em segurança é fundamental. E o que a Érica falou, precisa investir em segurança. Não são equipamentos baratos. Um exemplo de valores, esse ano nós conseguimos comprar 2 appliances de segurança de firewall, custando em torno de R$800 mil, um appliance desse. Então, é um investimento alto, mas que é totalmente necessário. Imagina, na área de TI do órgão de vocês, ter todos os dados, todos os documentos audiovisuais forem criptografados e ter que pagar através de bitcoins para rever esse documento. Não dá para pensar nisso, me dá até um frio na espinha quando eu penso nisso. E ano passado, esse vírus bateu na porta do Arquivo Nacional, mas, graças à competência dos nossos técnicos e dos recursos tecnológicos que hoje estão aplicados no Arquivo Nacional, ele bateu na porta e não entrou. E aí,
eu lembro que o técnico ligou para mim, eu estava na área de orçamento, vendo questão de empenho, e aí ele falou, olha, acabamos de receber aqui um aviso, já foi dado um broadcast de todas as áreas de segurança, o ransom está batendo aqui na porta, e a nossa medida de segurança, nesse momento, é desconectar a internet. Você aprova? Eu falei, na hora, eu aprovo, pode desconectar. Se quiser, tira tudo da tomada, melhor ainda, para não ter problema. E aí é um outro ponto que eu coloco ali, é o plano de segurança. Então, não dá também para deixar de falar em plano de segurança. Plano de recuperação de desastre. Então, é preciso pensar em backup, em ambiente de DR, que é Disaster Recovery. Então, no Arquivo Nacional, por exemplo, nós temos o nosso data center, no Rio, e nós temos também um data center em Brasília, onde lá em Brasília a gente tem um ambiente de DR, de Data Recovery, então, Disaster Recovery. Então, por exemplo, todas as nossas derivadas têm cópia lá em Brasília. Se houver algum problema, se o CIAM, por exemplo, sair do ar ou perder essas derivadas, o CIAM é a nossa ferramenta para a plataforma de acesso. Então, a gente consegue fazer um apontamento para Brasília e continuar dando acesso a esses documentos. Então, é importantíssimo ter esse plano de recuperação de desastres previsto nas ações de TI. Restrição de acesso e tempo de vida dos suportes também são pontos chaves dentro das ações de TI para poder garantir um bom e seguro futuro para os documentos digitais. Bom, definindo bem uma estratégia, conseguindo montar um ambiente seguro, conseguindo implementar essas medidas de segurança, conseguindo um investimento, a gente, então, começa a pensar mais um pouco sobre a gestão de documentos. E aí, quando a gente fala em gestão de documentos, a gente precisa, mais uma vez, ter esse mindset, ter uma mudança de mindset, e não pensar mais em gestão de documentos como guardar arquivos em pastas. É muito mais do que isso. Então, nós, profissionais de TI, sobretudo lá no Arquivo Nacional, e é muito bom participar dessas palestras, porque cada vez a gente vai aprendendo mais, e vai conhecendo esses termos e vai procurando trabalhar com eles, a gente passa a entender que a gestão de documentos é muito mais do que guardar arquivos e pastas. E aí, sim, existem os modelos, os padrões e requisitos ao qual a gente precisa seguir. E aí eu destaco primeiro o EARC Brasil, que é um modelo de requisitos para sistemas informatizados para a gestão de documentos. Então, chegou uma demanda na área de TI, olha, nós precisamos de um CIGAD, e é um termo que tem sido bastante falado para fazer a gestão de documentos. E no nosso dia a dia, na experiência, e os nossos técnicos lá, os programadores, não pode deixar que a gente vai desenvolver um sistema, ele vai revolucionar, ele vai ser muito bom, você vai conseguir controlar toda a parte de documento. Aí eu, ok, legal, mas você já ouviu falar do ciclo de vida de um documento, você já ouviu, já procurou estudar sobre tabela de temporalidade, sobre a teoria das 3 idades dos documentos. Aí o pessoal, opa, isso aí eu não conheço. Então, é importantíssimo que nós, profissionais de TI, passamos a conhecer melhor todas essas questões arquivísticas, todos esses padrões e requisitos. E acho que todo gestor ou supervisor da área de desenvolvimento, o coordenador da área de TI, o coordenador geral, enfim. E aí é uma dica, né, é fazer cursos de gestão de arquivos. O Arquivo Nacional ele oferece diversos cursos de gestão de arquivo. Esse ano eu já fiz 2 cursos, ano passado também, então todo ano eu venho fazendo para manter esse conhecimento bastante
presente no meu dia a dia e para estar conhecendo essas novas regras e novas questões que vêm surgindo. Sobre nuvem, também é um ponto que tem sido bastante discutido. Será que podemos fazer preservação digital na nuvem? Será que vale a pena colocar tudo na nuvem? Então, são questões que a gente não pode tratar simplesmente como colocar arquivos lá. A gente vai falar mais um pouquinho sobre a preservação digital, que precisa estar dentro de um ambiente seguro, controlável, auditável, que seja confiável. Então, quando a gente coloca na nuvem, a gente perde esse controle. Enfim, é importantíssimo termos conhecimento desses padrões. Então, está de acordo com o EARC Brasil, implementação de CIGADs. Então, não é simplesmente criar um sistema que vai controlar esses documentos, mas é que esse sistema esteja de acordo com o EARC Brasil, que atenda a todos esses requisitos. Conhecer as orientações técnicas e as resoluções, né, do CONARC, da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos. Então, existe uma série de orientações técnicas de como implementar um CIGAD, de como fazer a ligação entre um CIGAD e um repositório digital. Então, eu poderia trazer aqui alguns exemplos, mas acho que ficaria muito técnica a apresentação. Então, o que eu deixo de importante é conhecer as orientações técnicas, as resoluções do CONARC, para poder executar essas atividades de implementação de CIGAD e de repositórios digitais confiáveis. Alguns requisitos que a gente precisa estar atento, por exemplo, manter a relação orgânica. Isso é um ponto que, quando a gente conversa com os profissionais de TI, é um pouquinho difícil deles entenderem no primeiro momento, mas isso é fundamental. A gente não pode mudar o documento de ordem em momento algum, o sistema ele precisa controlar isso a todo custo. A confiabilidade e autenticidade também são pontos chaves. O respeito aos fundos. Um outro ponto importantíssimo é a cadeia ininterrupta de custódia. É algo que a gente precisa buscar o tempo todo. Então, um trabalho que a gente vem fazendo lá no Arquivo Nacional de integração dentro desse ambiente do repositório digital confiável, que é a utilização do Archivemética, com o CIAN, que é a nossa plataforma de acesso. A gente vem estudando a utilização das REST APIs disponibilizadas pelo próprio Archivemética para se fazer a comunicação com o CIAN, garantindo, assim, a cadeia ininterrupta de custódia. Então, são estudos, trabalhos que a gente vem desenvolvendo na área de TI. A gente hoje trabalha com 3 linhas de ação na TI em relação à preservação digital, que é o mapeamento de processo, dos processos de recebimento dos objetos digitais vindos de outros órgãos e também dos nossos próprios representantes digitais, que serão preservados no Archivemética. A gente trabalha com testes no Archivemética e CIAN, fazendo essa integração. É uma segunda frente. A gente trabalha também com a gerência de configuração. É um ponto que a Érica falou que eu acho que também vale a pena citar, que a gente precisa documentar todas essas ações que a gente vem fazendo na área de TI para garantir a longevidade também desse conhecimento técnico. Então, como no nosso caso, nós temos profissionais que são terceirizados, existe uma rotatividade relativamente alta de profissionais. Então, a gente dá treinamento, a gente ensina essas questões arquivísticas, o conceito, a gente aplica isso na prática. E, ano passado, por exemplo, 2 contratos nossos foram rescindidos por conta daquela contenção de despesa terrível que ocorreu em todos os órgãos ano passado. E nós perdemos 5 profissionais que tiveram que ser demitidos, e aí o conhecimento que eles tinham foi com eles. Ainda bem que as atividades foram suspensas, mas ainda bem que no Arquivo Nacional a gente
tem a nossa própria wiki na TI, em que a gente documenta, a gente cria uma base de conhecimento baseado nos nossos estudos e experimentos. Então, quando o profissional novo chega, a primeira fonte de estudo deles é a nossa wiki, para ele conhecer, para ele entender, para ele saber quais as ferramentas utilizar para determinadas atividades, enfim. Então, é uma sugestão também que as áreas de TI criem as suas wikis, que quando a gente fala em documentação em TI, é algo que gera um pouco de repulsa, porque programador não gosta de documentar, programador gosta de programar, profissional de TI não gosta muito de documentar, mas é importante. E com as wikis, por exemplo, a gente tem condições de fazer uma documentação muito mais, digamos assim, leve e amigável e rápida. E é fundamental ter essa base de conhecimento. Então, definindo uma estratégia digital, construindo esse ambiente seguro, a gente passa a trabalhar com gestão de documentos, a gente começa a dar um melhor suporte para as áreas de arquivo executarem as atividades de gestão de documento, e aí a gente chega, então, na preservação digital, que é quando... Então, rapidinho, na preservação digital, quando os documentos, eles, efetivamente, eles saem da sua fase corrente, né, tem a fase intermediária e chegam na sua fase permanente. Então, eles são recolhidos para a preservação. E aí a preservação digital não é apenas um sistema informatizado. E eu destaquei a resolução 43 do CONARC, que diz que um repositório digital não se resume a uma solução informatizada para armazenamento, no caso, os storages, né, que é apenas um componente do processo de preservação digital. E aí o que eu digo e reforço é que guardar não é preservar. Guardar documentos em storage, isso não é preservação digital. Ainda que no seu storage, enfim, no storage tem uma unidade archive, que é uma área em que você não pode apagar, isso não é preservação digital. E aí, quando a gente pensa em preservação digital, a gente precisa pensar em recolher, descrever, armazenar, preservar e dar acesso. Então, é um conjunto de atividades dentro de um ambiente para poder fazer essa preservação digital. E aí a gente utiliza os repositórios digitais confiáveis, que são os RDC-ARCs, no caso do Arquivo Nacional. A gente utiliza o Archivemética, como a Érica falou, fizemos estudos com o Roda, mas devido ao grande volume de documentos, o Archivemética, nos testes, ele se mostrou mais eficaz. Quer dizer, ele conseguiu lidar melhor com uma quantidade maior de documentos. Bom, o modelo OAS ele é fundamental, a gente não pode deixar de seguir o modelo OAS. Então, preservação digital, quando a gente pensa em preservação digital, a gente pensa nos pacotes CIP, o AIP e o DIP. Então, talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, mas é fundamental conhecer o modelo OAS, e a gente precisa seguir esse modelo. Um outro ponto importante para a gente concluir, que a TI não é responsável pela custódia dos documentos, nem pela preservação digital. E aí eu falo isso não para nos eximirmos de responsabilidades, mas eu falo isso porque a TI não tem a competência para fazer a custódia e a preservação digital. Nós, da TI, nós atuamos como parceiros, a gente ajuda no fornecimento de tecnologias para que os arquivistas, sim, tenham a custódia e façam a preservação digital. Então, assim, eu tenho conversado com alguns colegas e eles têm recebido demandas, olha, a área de TI agora vai ser responsável pela implementação de um GED e vai ter que controlar todas as ações. Não pode. Quando a gente pensa em GED ou CIGAD, ou até a implementação do SEI, que é algo que tem acontecido bastante, a área de TI não pode ser responsável por a implementação desses sistemas. Enfim, existe uma série de questões que precisam ser analisadas antes, precisa se levar em consideração todas as questões arquivísticas, a tabela de temporalidade, enfim,
o código de classificação de cada documento, e que nós, profissionais de TI, não temos como assumir todas essas atividades. E a obsolescência de formatos também, a gente precisa estar atento a isso. Eu dei o exemplo das fitas LTO, então, a gente teve um caso, não só no caso da obsolescência de formatos, na parte de acesso aos documentos. Esse ano a gente teve um problema em que alguns usuários estavam relatando dificuldade de conseguir visualizar alguns vídeos. E aí a gente, estudando o porquê, nós percebemos que alguns navegadores não estavam mais permitindo a visualização de arquivos audiovisuais com o formato MP4, por questões de patente, por exemplo. Então, no Chrome, você conseguia abrir o vídeo, mas no Firefox você tinha que fazer o download. E, de fato, a gente tem esse grande desafio, que é conseguir disponibilizar e dar acesso aos diversos tipos, aí, no caso, os audiovisuais, e a gente viu que um formato que seja mais compatível com todos os navegadores é, sim, o MP4, mas utilizando o codec H.264. Então, é um desafio que nós, profissionais de TI, precisamos encarar com bastante seriedade, essa questão também da obsolescência. A gente precisa, sim, ficar monitorando se os formatos estão de acordo com o que está definido pelo PRONOM, e aí a gente precisa conhecer o PRONOM, essa lista de arquivos definido pelo Arquivo Nacional do Reino Unido, né? Enfim, então, é uma série de atividades que a gente precisa estar atento. Como eu disse, é uma mudança de mindset. Tentei comprimir bastante, são muitas coisas que a gente fala do nosso dia a dia lá no arquivo, mas então, eu acho que eu tentei resumir bastante a apresentação. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade e estou à disposição, receber vocês para uma visita, para mostrar o data center, para mostrar a nossa equipe, como a gente faz esse trabalho de apoiar a gestão de documentos e a preservação digital. Obrigado, Thiago, pela apresentação. Vários pontos interessantes, importantes, né? Essa questão das tecnologias disruptivas, inteligência artificial, internet das coisas. É interessante a gente imaginar como é que vão ser os arquivos do futuro, né? O futuro dos arquivos, que é o tema aqui do nosso encontro de hoje, até que ponto os arquivos vão passar a incorporar essas novas tecnologias, né? E esse ponto também, que eu acho um desafio tremendo, é quase uma dicotomia, né? Que a tecnologia da informação tem que prever investimentos de longo prazo, né? De tecnológico, ao mesmo tempo fazer um exercício de futurologia para saber o que vai entrar em processo de obsolescência, né? Que impacta profundamente a preservação digital, né? A gente vai ter que terminar meio-dia e 15, então a gente tem pouco tempo para o debate. Eu teria uma série de questões, de perguntas, mas acho que é muito mais democrático eu, né, passar para vocês. Eu só queria dar uma pequena contribuição para a Érica, essa questão do desafio do 4K, né, que eu vejo da seguinte forma. São pouquíssimos, se é que existem, arquivos e cinematecas no mundo que conseguem dar sustentabilidade a 4K para um acervo de filmes como um todo. É inviável, né, pela quantidade de informação que é gerada. Então, geralmente, o trabalho que se faz é um trabalho que tem que investigar um pouco os suportes originais, a qualidade do suporte e o estado de conservação, né? Ou seja, uma película que está em estado avançado de deterioração, síndrome do vinagre, no final, aí sim valeria a pena pensar numa solução como essa, né? Mas a película, por exemplo, de poliéster, que é um formato mais robusto, né? Acho que não seria o caso, né? Então, e para o vídeo também. Para o vídeo, uma coisa é você pegar um VHS, um suporte mais amador, e você querer dar uma super resolução, não vale a pena. Ao passo que você pega um suporte profissional com Betacam, aí sim você pode trabalhar com uma resolução superior. Então, tem que ter uma certa política também, mais uma vez a política, para estabelecer o que vale e o que não vale a pena você colocar a resolução lá no alto, porque tem que ver a questão da sustentabilidade, né, de longo prazo, que é fundamental. Claro, exatamente. Tá? Então, perguntas. Vamos lá?
Quem tem pergunta? Inquietações, dúvidas? Temos ali. Alô, alô, alô. Pronto. Bom dia ainda, né? Bom dia. Minha pergunta vai para o Tiago. Com relação assim à questão que eu acho até uma questão um pouco polêmica, mas seria relacionada à armazenagem, disponibilização desses recursos na nuvem, que é uma realidade que a gente tem visto cada vez mais, né? Até mesmo na questão de redução de custo, né? Algumas empresas têm visto como uma alternativa, né, plausível. Eu sou meio contrário a essa ideia, porque eu acho que a gente acaba perdendo um pouco o controle com relação ao gerenciamento desse acervo, enfim, ele fica num lugar em que a gente... Bom, essa instituição hoje ela existe, amanhã pode não existir mais, enfim, tem uma série de complicadores que podem, com o tempo, vir a impactar esse trabalho. Eu queria saber, assim, com relação à questão da nuvem, qual seria a sua opinião a respeito, até mesmo pelo seu know-how, pelo seu conhecimento nessa área de preservação? Essa é a pergunta 1. Pergunta 2, com relação à questão que foi mencionada logo agora no final, que preservação não é só você fazer a armazenagem do conteúdo. Tem uma série de políticas que envolvem, desde de políticas de você poder ter tecnologia para armazenar, você poder disponibilizar, você poder ter recursos humanos para gerenciar isso, você poder dar sustentabilidade a isso. Então, assim, qual a importância assim, de ter uma equipe permanente voltada só para essa questão de dar sustentabilidade, cuidar da obsolescência, até mesmo avaliar os novos recursos tecnológicos que saem continuamente no mercado, que a gente sabe que a nossa área de TI é uma área que está em constante transformação. Como você avalia também essa importância de ter toda uma equipe que dê suporte após a confecção do produto, toda uma equipe que dê suporte para a sustentabilidade desse produto, para que ele não caia na obsolescência? São essas as duas perguntas. Obrigado. É seu nome mesmo? Eduardo. Eduardo, são ótimas perguntas. Bom, em relação à questão da nuvem, eu sou um pouco suspeito para falar de tecnologia. A minha carreira toda é voltada para a tecnologia, eu amo tecnologia. Então, sem dúvida que a nuvem, o ambiente de nuvem, ele veio para ajudar e muito quando a gente pensa em armazenamento de dados. Só que quando a gente traz esse recurso para dentro da preservação digital, aí a gente, já de cara, a gente esbarra com o modelo OAS, que ele define uma série de ações para poder garantir a confiabilidade, a autenticidade desses documentos. Então, é muito mais de atender a um modelo já estabelecido dentro da arquivologia para fazer a preservação digital, do que simplesmente uma escolha de solução. Porque se fosse apenas uma escolha de solução, com certeza ela seria muito útil.
Se a gente for fazer uma pesquisa nas empresas que oferecem esse serviço, a gente vê que o custo para você armazenar, por exemplo, 1 GB são centavos. Então, é um custo muito baixo mesmo. Então, assim, o primeiro ponto é a gente estar de acordo com os modelos, padrões e requisitos arquivísticos. Eu acho que a Érica até pode falar até melhor em relação a esses padrões. Mas tem essa questão de ter um ambiente confiável, que a gente possa, a todo momento, fazer uma auditoria, e aí tem a ver com a cadeia ininterrupta de custódia e de preservação. Tem um outro ponto que a gente precisa pensar também. Como órgão público, todos os serviços eles são feitos mediante licitação. E eles têm um prazo máximo de 60 meses, né, de 5 anos. E aí, assim, pensa comigo, imagina o Arquivo Nacional, por exemplo, hoje com quase um peta de dados, a gente faz uma contratação através da licitação e coloca tudo isso na nuvem. E aí, passou 5 anos, acabou o contrato, tem que fazer nova licitação. Vamos ter quem ganhou foi uma outra empresa, vai ter que migrar tudo. Então, aí a gente pensa lá na frente mesmo, aquele exercício de planejamento, será que vale a pena mesmo a gente colocar isso na nuvem? Do ponto de vista econômico, é bem mais barato. Hoje, nós, no Arquivo Nacional, temos uma sala-cofre, ela é classificada Tier 3, preparada com a questão da estanqueidade, a gente tem um gerador próprio, atende todos aos requisitos de uma sala-cofre Tier 3, sistema refrigerado, inteligente. Se eu pudesse, eu morava dentro da sala-cofre, de tão linda que ela é. E a gente, dentro do planejamento, a gente viu que mesmo com investimento muito alto, para a atividade que o Arquivo Nacional desenvolve, para a missão que ele tem, se fez necessário a gente ter uma sala-cofre. A questão também dos documentos sigilosos, do grau de sigilo. Então, tem documentos que têm que ficar dentro de um grau de sigilo por 100 anos, documentos pessoais, se não me engano, são 100 anos. Né? Enfim, tem uma série também de regras e de requisitos de sigilo que fazem com que o nosso storage tenha que ser on-premise, quer dizer, tenha que ser privado. Então, não é tudo que a gente pode colocar na nuvem. Talvez uma solução para colocar em nuvem que a gente possa pensar é de colocar os documentos que são ostensivos, que são as derivadas. Então, hoje, por exemplo, na nossa plataforma de acesso, que é o CIAN, a gente poderia deixar as derivadas na nuvem. Elas são ostensivas, quer dizer, todo mundo pode ter acesso, então não tem um perigo de alguém ir lá e roubar. Não, está disponível para todo mundo, é livre. Então, seria uma possibilidade a se estudar, mas somente para documentos que são representantes, quer dizer, as derivadas de acesso para consulta. Também é um tamanho muito pequeno, né, em relação ao todo. Então, assim, a nuvem, enquanto solução, é ótima, mas enquanto preservação digital, até o momento, pelo menos a academia, quer dizer, os estudiosos, os profissionais de arquivologia, eles não veem isso como uma solução. Tem estudos vêm sendo feitos, mas ainda não foi dado nenhum resultado favorável para se utilizar a nuvem. Acho que respondi. Tá, em relação à segunda pergunta, assim, é totalmente necessário se ter uma equipe capacitada e voltada para tratar de assuntos relacionados à preservação digital. E na nossa área é muito difícil, e no serviço público é muito difícil a gente conseguir ter uma quantidade suficiente. Né? Tem até um ditado que diz que o sucesso de um projeto está no sucesso da equipe. Quer dizer, ter uma equipe trabalhando, uma equipe capacitada, que conhece, é fundamental. Hoje, no Arquivo Nacional, na nossa equipe, no nosso time, a gente conseguimos contratar um profissional de segurança
bastante conceituado. Ele trabalhava na Petrobras e aí os nossos colegas conseguiram convencer, ela vem trabalhar no Arquivo Nacional. Então, a gente tem profissionais de ponta. Então, esse profissional, o Edmar, ele é exclusivo, ele é 24 horas, digamos assim, trabalhando só com segurança. A gente tem alguns outros profissionais, tem o Vitor, por exemplo, que é da parte de sistemas, de manter os ambientes. Então, ele é o tempo todo monitorando o Archive Médica, verificando os processos, a base de dados, se o tempo de execução de uma string de conexão ou de uma pesquisa, se está dentro de um tempo previsto, através de gráficos. A gente tem um outro profissional, que é o Luiz, que ele fica o tempo todo monitorando a área de storage, se uma determinada área está chegando no seu limite, e aí tem que provisionar, tem que retirar de uma área e colocar para outra. E a gente não tem um recurso sobrando, é sempre o que dá para utilizar naquele momento. Então, assim, de fato, é extremamente necessário que a área de TI ela consiga ter perfis bem definidos dentro de sua estrutura. E quando se tem esses perfis bem definidos, quando se consegue ter isso, consegue-se entregar muito melhor os serviços, consegue-se ter melhores resultados, consegue-se evitar o desperdício de investimento. Enfim, traz uma melhora muito grande para a execução das atividades. E a torcida para que todos os órgãos consigam ter uma quantidade suficiente de profissionais para poder executar as atividades. Lá no Arquivo Nacional, até costumo brincar que nós da TI, nós somos, para a equipe de preservação digital, nós somos igual a Casas Bahia. Dedicação total a você. E os nossos profissionais são igual a Bombril, 1001 utilidades, devido à carência que a gente tem. E, ano passado, infelizmente, com essa restrição orçamentária, a gente teve que rescindir 2 contratos e mandar 5 profissionais embora. Então, isso é muito ruim, porque sobrecarrega os outros profissionais e o tempo que a gente tinha dedicado para uma determinada tarefa, a gente tem que dividir para outras tarefas. Então, e aí fica um apelo para os nossos gestores, coordenadores gerais e diretores e presidentes das instituições, para que vejam a área de TI não apenas como um centro de custo. Porque hoje a área de TI é uma área de investimento, que precisa haver investimento. É uma área que apoia todas as outras atividades, mesmo que ela não seja uma área fim da instituição, mas que precisa de investimento, e um investimento contínuo, não só em recursos tecnológicos, mas como profissionais também. Dar treinamento, incentivar os seus profissionais a ter plano de capacitação para os servidores internos. É uma dificuldade a gente conseguir um orçamento para fazer um curso. É muito difícil isso, e isso atrapalha muito, ou melhor, não contribui para que a gente desempenhe melhor as nossas atividades. Enfim, é só um desabafo, não quero me estender muito, mas eu acho que é uma dor que todos nós, servidores públicos, enfrentamos, né, com essa restrição. Mas uma equipe bem formada é fundamental. Ótimo, obrigado. Tem mais uma perguntinha para a Érica. A gente está falando sobre essa questão dos profissionais, né, desse reajuste nas contratações. E hoje, assim, quantos profissionais atuam em números na sua equipe? Assim, porque você falou sobre números muito grandes, então a gente queria ter essa noção. Hoje, a equipe... Tá? Não, pode ser uma média. Não? Uma média de 2 pessoas, tá bom? É isso? Na verdade, o que acontece? A minha equipe tem de 29 a 30 pessoas, mas a grande parte dela está na área de digitalização e microfilmagem, na área do gerenciamento, que é onde a gente lida com todo o acervo, com os 57 milhões de objetos digitais. A gente tem que eu sou supervisora, então, né, eu não consigo dar, de fato, a atenção que eu tenho, que deveria dar, e o Alfredo, que ele é meu braço direito ali. E a gente está no meio de um trâmite de cessão de mais um funcionário para a gente.
Mais perguntas? A gente tem mais um tempinho extra. Alguém? Bom dia. Bom dia, eu sou Tânia. Durante muito tempo eu trabalhei com audiovisual, né? Trabalhei lá na Vide Saúde. E assim, é um prazer assim recebê-los aqui e ver as possibilidades, né? Acho que assim, independente do evento estar relacionado ao patrimônio audiovisual, acho que vocês trouxeram uma experiência da preservação digital para outras tipologias. E assim, eu gostaria até, inclusive, de aproveitar o momento. Assim, foi riquíssimo a apresentação de vocês. Fiquei surpresa, confesso, assim, não surpresa no sentido, mas muito feliz de ver um profissional de TI entender o que é a tabela de temporalidade, as 3 idades, assim, fiquei muito feliz com isso. E queria aproveitar assim, para convidá-los a vir em outro momento aqui no ICICT, para a gente conversar com outros grupos. Acho que tem representação de outros grupos aqui, além do pessoal do audiovisual, mas acho que é importante trazê-los para conversarem com outros grupos aqui, com as bibliotecas, com o pessoal de TI. Queria aproveitar para fazer o convite, tá bom? E agradecer. A gente agradece e aceitamos, sim, o convite. E, no meu caso, que sou profissional de TI, a responsabilidade só aumenta, porque tem uma formação toda de TI e hoje está participando de um evento falando sobre preservação digital é uma honra para mim e também uma responsabilidade muito grande. E fico muito feliz em saber que eu não feri nenhum princípio arquivístico aqui. E pretendo continuar estudando para que isso não ocorra. E eu fiz uma divulgação bastante intensa nas redes sociais, no LinkedIn, para os meus colegas de TI, para que possa disseminar ao máximo essa questão de preservação digital, de arquivo, porque se nós não agirmos hoje, a gente não vai conseguir garantir um bom futuro para os arquivos enquanto documentos e os arquivos enquanto instituições. Essa questão da TI com arquivo, né, é bem interessante, porque eu estou há 13 anos no Arquivo Nacional, desde que eu era estagiária lá, e eu acompanhei eu tenho acompanhado, né, essa evolução da TI em relação à arquivologia lá dentro. Eu acho que o nosso tempo já praticamente se estourou. Eu só queria fazer tirar uma dúvida com vocês sobre a questão do Arquivemática especificamente. Se vocês, como não é uma plataforma intuitiva, né, exige um pouco de conhecimento para instalar, configurar, customizar, se vocês buscaram algum apoio externo, não sei, de outras instituições ou da própria Artefactual, que é o desenvolvedor canadense. Em relação à questão de instalação da ferramenta, a gente utiliza muito os próprios manuais que são disponibilizados pela Artefacto, né, que é a desenvolvedora do Arquivemática. A gente faz parte de fóruns na internet sobre o Arquivemática, então isso ajuda muito. E aí, os colegas que vierem a ter essa tarefa de instalar, que participem desses fóruns, no próprio site do Arquivemática tem a informação de onde você encontrar esses fóruns. A gente tem trocado bastante informação com a Universidade, né, de Santa Maria, que lá tem um grupo de pesquisa, através do professor Daniel Flores, então a gente tem trocado muita informação com eles também. Informações no YouTube, tem muito vídeo interessante que ensina não só a utilização do Arquivemática como a parte de instalação, e aí só um parênteses, procurar uma fonte confiável. Então, tem diversas universidades, tem diversos projetos de pesquisa, alunos de mestrado que fizeram seus trabalhos em cima do Arquivemática e disponibilizaram informações. Então, assim, a internet tem sido uma grande aliada como fonte de pesquisa e, sem dúvida, o network e o benchmarking
que ajudam muito a gente a desenvolver e a fazer essa parte de instalação e utilização da ferramenta. A gente tem... E a gente quebra a cabeça também, né? Um pouquinho. Porque a gente tem... Quando a gente vê que uma instituição está usando arquivemática na produção, pô, que legal, então me conta mais. Ah, não, mas o nosso não tem vínculo arquivístico. Ou o nosso não tem... O nosso é só PDF. O recolhimento da Comissão Nacional da Verdade... Assim, foi uma coisa absurda em termos de formato. Tem de AutoCAD a documento que é o formato que a gente não faz nem ideia do que seja. Então, assim, nesse caso, a gente está fazendo testes com tudo que é tipo de formato que você possa imaginar, porque a gente tem que dar conta de preservar o nato digital, que é o mais até do que representante digital, porque a gente entende que o representante digital está ali no outro prédio, então... A gente pega e digitaliza de novo na pior das hipóteses, porque a gente também tem muito backup, enfim. Mas a preservação, a gente tem que dar conta prioritariamente aos natos digitais, né? Aos recolhimentos. Então, a gente... E não tem outro lugar que faça tanto teste em relação a formato quanto nós. Então, assim, muita coisa também a gente quebra a cabeça. Mesmo, a gente junta, não é à toa que a gente se reúne toda semana. Toda semana, já está marcado no meu calendário, assim, evento semanal. Pode repetir? Repete, já está, já até, entendeu? Às vezes cai no ano novo, já está marcado lá. E aí, então, é isso, assim, tem o apoio de outras instituições que a gente acaba, não tem sala de videoconferência. Espera aí que eu vou comprar uma câmera aqui, botei no meu computador, vamos lá, gente, se aglutina aí para a gente poder... E aí a gente conversa muito com outras instituições que estão fazendo testes, enfim, e a gente quebra a cabeça também, lá com a gente, entendeu? A gente está com uma equipe muito boa, a gente está no nosso melhor momento, em termos de equipe, de tudo. E a gente... E é isso. Muita coisa a gente consegue na troca e muita coisa fica com a gente mesmo. A gente quebra a cabeça bastante. Gente, infelizmente, o nosso tempo se estourou. Eu acho que eventuais outras perguntas podem ser encaminhadas para os contatos aqui dos nossos colegas, né? Eu queria agradecer muito a participação de vocês. Eu acho que foi muito produtiva a nossa conversa. Eu tenho certeza, por exemplo, questões como essas do arquivemática, daqui a um ano a gente vai ter avançado um pouco mais, nem que seja um pouco, mas a gente vai ter avançado. Inclusive, a Vídeo Saúde também está utilizando a ferramenta, né? Outras instituições, acho que a tendência vai ser crescer nesse sentido também, né? Uma ferramenta importante, preservação digital aberta, né? E é isso, agradecer a Fiocruz, a Vídeo Saúde, o pessoal que está assistindo na internet. E espero que ano que vem vocês deem continuidade a esse importante evento, né, que celebra e chama atenção sobre as questões da preservação audiovisual. Muito obrigado e boa tarde.